Olá, pessoal, boa noite. A gente vai gravar rapidinho para não ficar muito grande também o arquivo, aí nós não conseguimos depois salvar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho nessa aula dos fundamentos da ética e da ética profissional. Aí nós vamos relembrar alguns tópicos da aula 1. Onde nós temos, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, o Sócrates, ele fala que a ética é a essência da alma humana. O Platão, ele fala que a ética está ligado à vida política das pessoas, né? E o Aristóteles fala que a ética ela tem que eliminar a desigualdade entre as pessoas. As pessoas têm poder e o poder ele tem que ser usado para isso, para eliminar a desigualdade, né? O que nós não vemos atualmente. Em relação às eras, né? Nós temos a era medieval, onde a religião católica ela era muito presente naquela época. Tanto que vocês podem ver que os precursores que falavam sobre ética é nome de santo, ó, Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino. Nós temos quem? O pessoal da Igreja Católica, com mais evidência nesse momento, né? A era moderna fala da ética que buscava a felicidade coletiva, né? Então, o cidadão era pleno quando o conjunto da coletividade estava feliz. E a era contemporânea vem falar do iluminismo, as pessoas que falavam e refletiam sobre as questões éticas, né? Apostando que a ética faz com que a pessoa tenha mais autonomia, ela consiga enxergar as coisas de uma maneira mais clara. E na era contemporânea nós temos quem, né? Ó, nós temos o Immanuel Kant, que ele passa a dizer que a ética, ela se distingue da moral, né? Que não são as mesmas coisas que eu já comentei com vocês. E o Friedrich Nietzsche, que ele vem falando que a ética definitivamente se torna uma ciência, né? Então, como base fundamental da ética, nós temos, né, que para o homem agir bem, ele precisa de um processo de aprendizado, que é o que acontece, né? Aonde que nós aprendemos a ser éticos? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A família é o nosso exemplo, o nosso pai, a nossa mãe, eles se tornaram um exemplo de ética para nós. A consciência e sentido de pessoa, né? Ó, a construção do homem depende do quê? Das concepções, das crenças dele. Se ele tem uma concepção de crenças e valores culturais familiares, uma tradição forte, ele consegue seguir o caminho do bem. Agora, se ele vive numa família que é desestruturada, as pessoas gritam, brigam, se ofendem, se agridem, aí então ele acaba tendo isso como um exemplo do que deve ser. Ele não vê o lado melhor da situação, né? A pessoa consegue olhar e compreender o mundo e a realidade que o cerca. A verdade é essa, né? Ó, então, aí nós temos aí, ó, a ética exerce uma permanente vigilância crítica sobre a moral, né? Para reforçá-la, transformá-la, modificar de forma dinâmica, como um princípio regulador do desenvolvimento histórico, político e cultural. Por isso que são conceitos complementares. Elas não são a mesma coisa. A ética e a moral não é a mesma coisa. Isso vocês já conseguiram perceber. E quando nós estamos falando de clonagem, de aborto, né? Aí nós estamos falando de ética e de bioética, porque envolve as questões de vida. Bio significa vida e ética, né? Então a reflexão tem um sentido maior e não envolve só aspectos morais, mas sim é uma discussão que leva às questões de bioética, né? Que é a ética da vida. Lembra quando nós falamos, né, a questão da moral? A moral ela é coletiva, né? Ela acaba mudando de acordo com a cultura de um povo. Então a gente tem um exemplo interessante aí que, ó, na cultura dos esquimós é costume oferecer aos seus visitantes a própria mulher para dormir junto com eles. Então, alguém aí já ficou horrorizado, né? Escutando isso. Porque você vai de visita lá. Vamos ver, Marcos, você. Você vai levar sua namorada lá para visitar os esquimós. E aí você tem que oferecer ela para dormir com outra pessoa. Olha que coisa esquisita. Para nós é esquisito, mas para eles não. Então, na verdade, para nós isso vai virar uma poligamia. Mas no sentido de vida deles, na cultura dos esquimós, isso é uma coisa totalmente moral. Não é imoral, que para nós se torna imoral, né?
E aí, o que que nós temos hoje em dia, nos tempos atuais? A questão da conveniência. As pessoas são éticas quando é conveniente. Se você não deve jogar um lixo na rua, não tem que jogar na rua. Mas a gente percebe que as pessoas olham para um lado, olham para o outro, não vê ninguém, vai e joga o lixo na rua, né? É uma questão de conveniência. Vamos pensar nos dias atuais, né? Ó. Dificilmente nós vemos as pessoas se preocupadas com o outro. Quando acontece isso, parece que vira um alarde. Isso vira um meme na internet, que vira uma coisa, o que se torna algo incomum que viraliza. Mas deveria ser o contrário. Ninguém deveria viralizar algo que é para o bem do outro. Isso tinha que ser uma coisa normal, uma coisa cotidiana nossa do dia a dia. Não uma coisa que vira, ele fez algo legal, ele tirou a própria blusa dele e deu para um morador de rua. Isso tinha que ser algo que fosse natural em nós. Desculpem, não algo que seja uma exceção, né? Nós temos que parar e pensar e refletir. A mesma questão da máscara. Quantas pessoas não estão usando a máscara? E a máscara é para evitar que contamine o outro, que eu me contamine, e assim por diante, né? É uma questão de empatia, se colocar no lugar do outro. E aqui vale a pena questionar, ó, diante dessas situações, vale questionar o quê, ó? Onde estão os princípios éticos aprendidos? Onde fica o respeito pelo próximo que herdamos dos nossos ancestrais, das nossas famílias, né? Por que será que é mais fácil fazer o mal e desejar o mal para o outro, sendo que fazer o bem dignifica tanto e nos faz tão melhor como seres humanos, né? Para a gente poder refletir nessa questão. Olha essa charge, charge foi ruim, né? Essa charge para a gente ver, ó. O rapaz fala, vou levar esse de ética como valor inigualável, também a ética não se compra, a ética é honestidade. Aí ele tira uma carteirinha do bolso e fala, ó, eu vou levar tais livros. Com base nessa carteirinha, ele consegue desconto de 50% nos livros que ele comprou. Aí ele chega e fala, ó, thanks, falsificar sua carteira de professor de ética me rendeu ótimos descontos. Se precisar, também tenho de advogado. Qual é essa ética? Tem pessoas que falsificam boleto para entrar no cinema, agora não, que tá tudo meio parado, né? Mas falsifica carteirinha, falsifica boleto para entrar no cinema, para pagar meia. Mas isso é ser ético? Isso é o tal do jeitinho que todo mundo às vezes está acostumado a dar, a burlar e falar, isso não está fazendo mal para ninguém. Será que não está fazendo mal? No mínimo tem que fazer mal para a consciência da pessoa, né? Então, como nós estamos falando, ó, tirar proveito em causa própria, ser individualista, né? Esse autor, o Collis, ele fala o quê, ó? O mais persuasivo ensino moral que nós adultos podemos dar é pelo exemplo. O testemunho de nossa vida, nossa maneira de ser, de falar, de nos dar com os outros. Se você não consegue ser exemplo, como que alguém vai falar de você? Como que você vai ser visto na sua família, na comunidade, na sociedade, com seus colegas, com seus amigos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da ética profissional, né? O que vem a ser a ética profissional? Na verdade, a ética profissional, nós temos condutas, nós temos legislações que regulam a nossa ética profissional. Independente dessas normas, dessas condutas, eu tenho que ser ético, porque a minha ética, ela vem lá da minha família, lembra? Eu não, eu vou, será que seria necessário eu ter ética na faculdade? Eu aprender ética? Eu já teria que ter isso, mas infelizmente, por conta de várias situações que ocorrem, nós temos que ter uma disciplina que fale sobre isso, que é para as pessoas despertarem a questão do valor ético, né, do ser humano, principalmente na nossa área, que é o cuidar de enfermagem, né, assistência de enfermagem para outra pessoa. Então, no slide anterior, vocês viram o significado da palavra profissional, né? Aí aqui nós falamos de profissionalismo. O que é ser um profissional? Responsável, um profissional ético. Ele precisa ter habilidades, capacidades, aptidões, competência profissional, compromisso e comprometimento, conhecimento técnico e científico, qualidade, dedicação e eficácia, respeitabilidade às leis, preservação da segurança de quem? Do paciente. Eu não vou deixar um paciente agitado sozinho, sendo que eu sei que se eu deixar ele sozinho, ele pode de repente pular de uma janela, ele pode cair da cama. Cadê a segurança do paciente, né? Avaliação e prevenção de riscos potenciais. Eu tenho que avaliar meu paciente e saber quais são os cuidados que ele precisa ter.
sobre a minha responsabilidade, né? E a valorização profissional, né? Nós temos que ter a valorização do enfermeiro. E para me valorizar o ser enfermeiro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo com o meu paciente. Muitas vezes também, é necessário eu ter domínio de algumas áreas. Por isso que nós aprendemos farmacologia no nosso curso, nós aprendemos um pouquinho de qualidade, gestão da qualidade, porque eu tenho que dominar um pouquinho a administração. Isso faz parte do ser enfermeiro, né? A questão da atitude. Idiomas é importante hoje em dia, falar outras línguas se torna muito importante, acaba sendo um diferencial. Informática, a gente viu hoje na nossa aula, né? O que aconteceu? A informática deu um probleminha, mas a gente está buscando outros meios, ó. Eu estou gravando aqui a videoaula para vocês. Então, eu preciso ter esses conhecimentos, eu preciso ir em busca, né? Cultura geral, saber de conhecimento geral é importante. Capacidade de trabalhar em equipe, empatia, curiosidade intelectual, ó. Buscar sempre o conhecimento de uma forma prazerosa, não tem que ser um fardo eu buscar o conhecimento, né? Ter planejamento e além de ter só o diploma. Só o diploma não significa muita coisa, mas eu preciso ter todo esse conjunto de ações juntamente com o meu diploma, que também é importante, né? Aí nós temos aqui, ó, a dimensão ética é essencialmente a projeção social, comunitária e solidária da vida humana, ó, solidária. Eu preciso ser solidário, né? A ética revela que a responsabilidade que cada um tem frente a si mesmo é a sua própria consciência. Tem-na no fundo frente a todos os demais. Então, o que eu quero de bem para mim, eu tenho que aplicar para o outro. Eu tenho que passar para o outro, eu tenho que desejar para o outro. É isso que é uma consciência solidária, né? Então, esse compromisso é comigo mesmo e com o outro. É isso que eu tenho que pensar sempre. Eu tenho primeiro um compromisso comigo de ser verdadeiro. E eu tenho o compromisso de ser verdadeiro com o outro também, né? Isso é importante. Então, olha a questão de ética e individualismo. Às vezes a pessoa fala, eu vou resolver esse problema aqui. Por exemplo, você trabalha no hospital. Eu vou conseguir passar minha tia na frente. E o outro que já está ali desde manhã esperando para passar no médico, para ter uma consulta. Por isso que a ética, a gente precisa ter essa questão do coletivo. Eu preciso pensar no todo, não só no individual, né? Mas como um todo. Então, de qualquer forma, o ambiente, ele pode denegrir a pessoa, porque às vezes o contexto faz com que a pessoa tome decisões que não é a certa. Mas eu tenho sempre que pensar o que vale a pena. Será que vale a pena eu concordar em fazer aquele erro ou eu preservar essa minha conduta ética, né? A reflexão tem que ser sempre importante nesse lado. E aí a gente vai falar um pouquinho da ética profissional. Ó. O que é uma ética profissional, né? Conjunto de valores e princípios e ideais que rege o desempenho de toda a profissão. São as virtudes, ó, a responsabilidade, a lealdade e a iniciativa. Se eu escolhi ser enfermeiro, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser leal. Eu tenho que ser leal com a profissão que eu escolhi. Se o medicamento é para dar tal hora eu tenho que dar. Eu não tenho que burlar tudo isso. Porque agora não dá, faz depois, faz de qualquer jeito. Não é assim que funciona, né? Eu preciso ter essa conduta certa para o bem-estar do paciente. Olha outras qualidades éticas importantes, né? Principalmente para o enfermeiro, né? Para todas as profissões de uma maneira geral, mas o enfermeiro, a gente tem que pensar que nós estamos com a vida das pessoas nas nossas mãos. Eu falo sempre para vocês, né? E isso é o bem maior. Qual que é o nosso bem maior? A nossa vida. Então, precisa de honestidade, sigilo, tudo aquilo que eu vejo dentro do ambiente hospitalar, tudo aquilo que eu sei do meu paciente, eu não posso sair por aí falando, né? Competência, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, ó, prudência. Será que eu tenho que agir nesse momento? Será que eu tenho que falar isso nesse momento? Às vezes é melhor só escutar, não se pronunciar, coragem, às vezes coragem para a gente tomar determinadas decisões, né? Perseverança, compreensão, humildade e imparcialidade. A imparcialidade é importante porque nós vamos ser, o enfermeiro ele vai ser sempre chefe de equipe.
Então, se surgir um conflito, como é que eu vou agir? Vou escutar só um lado? Não, tem que escutar os dois lados e saber aonde que eu vou tomar a minha decisão. Às vezes eu preciso de uma terceira pessoa para me auxiliar a tomar essa decisão, né? E o otimismo, gente, porque às vezes o desânimo aparece, mas não adianta, a gente tem que acreditar. Afinal, eu escolhi essa profissão, eu quero cuidar de alguém, a minha assistência é importante para essa pessoa, né? Eu preciso desse otimismo. E aí nós temos o código de ética, né? Eu gostaria que vocês entrassem lá no Google depois e colocassem lá no... Aliás, não no Google, desculpa. Nos celulares de vocês, vocês vão lá onde vocês baixam o aplicativo e baixem o aplicativo do Corém. No aplicativo do Corém, vocês vão procurar lá a Lei do Exercício Profissional e vão baixar a Lei do Exercício Profissional. E aí, na sexta-feira que vem, que nós vamos dar a aula para vocês, a gente vai discutir um pouquinho a questão de Lei do Exercício Profissional. Então, a tarefa dessa semana também é vocês baixarem a Lei do Exercício Profissional nos celulares de vocês, tá? No aplicativo. Então, o que é o Código de Ética? Ele sintetiza os princípios que devem nortear a conduta dos integrantes de um grupo, uma organização, face às metas que devem ser alcançadas. Então, o nosso Código de Ética ele vai nortear as nossas ações. Olha aí na lousa, ó. Escreva na lousa a palavra ética. Roubar o giz, professora. Olha que situação, né? Cadê o giz que foi levado dali, né? Tem alguns códigos de ética que eles podem conflitar com algumas questões, né? Mas nós temos que pensar sempre que o código de ética, ele deve nortear nossas ações e ações corretas. Então, eu sempre tenho que ter em mente o quê? Eu vou fazer sempre o correto, esteja alguém me olhando ou não, tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos aqui essa aula. Vocês coloquem as dúvidas de vocês, por favor. Aí, a semana que vem, vocês me tragam essas dúvidas que nós vamos discutir em cima das dúvidas que vocês tiveram. De repente, algo que vocês já vivenciaram, vocês querem comentar, e aí vocês tragam à tona para a gente poder refletir, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.